Olá, eu quero saudar a você na graça e na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, dar as boas-vindas a você que está nos acompanhando neste momento. Eu sou o pastor Jedivan e esta é mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Brumado. Nós estamos estudando a vida do apóstolo Paulo, mais especificamente pensando em Paulo como sendo o embaixador da redenção, um homem que foi transformado pelo Senhor, que foi grandemente usado por Deus para a evangelização de diversas cidades, né, de várias regiões, alcançando mais de um continente. Então, um instrumento nas mãos do Senhor. Esta é a nossa quarta aula e nós vamos falar sobre a estadia de Paulo na igreja ou na cidade de Filipos, onde nasceu ali uma igreja forte, onde nós temos também uma carta que ele escreveu para aquela igreja, no caso a igreja aos Filipenses. Nas aulas anteriores nós vimos a origem de Paulo, onde ele morou, onde viveu, né? O tema foi Saulo de Tarso. Na nossa segunda aula, nós tratamos sobre perseguidor e perseguidos, pensando em Paulo como sendo o grande perseguidor dos cristãos e depois vindo a ser um dos membros da igreja a qual ele perseguia. Isso fruto de uma visão celestial que ele teve com o Senhor, que foi o assunto da nossa terceira aula. Então, na aula de hoje, nós vamos estar acompanhando a vida e o ministério do apóstolo Paulo, mais especificamente a sua estadia na cidade de Filipos. Eu vou fazer uma projeção aqui de alguns slides para você poder acompanhar conosco neste momento e assim você ter uma noção daquilo que nós vamos estar expondo neste momento, levando até você em termos de mensagem, em termos de estudo da palavra de Deus, tá bom? Se você puder, compartilhe aí essa com os seus amigos, né? O link desta live, né? Desta aula, para que mais pessoas possam conhecer acerca da vida deste grande servo de Deus, o que ele fez, o que ele passou, a sua experiência, né? Enquanto instrumento nas mãos do Senhor. Então, nós vamos falar sobre o Paulo como embaixador da redenção e vamos nos ater na aula de hoje a sua estadia na cidade de Filipos, onde Deus fez coisas grandiosas, coisas fantásticas. Nós vamos ver que foi ali onde Lídia se converteu, foi ali onde o carcereiro que o guardou na prisão se converteu, foi ali onde uma jovem liberta por uma entidade maligna também foi transformada pelo poder de Deus. Então, nós vamos olhar para esse texto e a base da nossa aula nesse momento vai ser o capítulo 16 do livro dos Atos dos Apóstolos. Nós vamos estar trabalhando dos versos 16 até ao 34, mas eu quero, nesse momento, ler um verso apenas, um ou dois versos, que fala-nos de um dos grandes feitos de Deus, uma das grandes transformações de Deus ali em Filipos, e talvez um dos versos mais conhecidos desse contexto, que é quando o carcereiro que está aguardando Paulo diante de uma manifestação grandiosa e gloriosa de Deus, ele se aproxima, ele pergunta, né, senhores, que devo fazer para que seja salvo? E esta, eu creio, é uma das perguntas mais importantes que nós temos na Bíblia, porque a resposta também é a mais importante que nós precisamos ter gravado em nosso coração. A resposta que Paulo deu àquele carcereiro, quando indagado sobre o que fazer para ser salvo, o carcereiro então diz para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então perceba que esta é uma resposta importante nesse contexto. Então, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, é o que está aí no verso 31 de Atos 16. Vamos conhecer um pouquinho da história desta igreja ou das pessoas que ali estavam. Primeiramente, eu queria que você pensasse que a partir de Atos 8 há uma expansão do evangelho para outras cidades, para outras regiões. As pessoas que fogem da perseguição que se levantou naquela cidade, então elas se espalham por várias outras localidades. Depois o evangelho chega aos gentios, né? E no caso aqui, Cornélio, que é um centurião
Isso está registrado no capítulo 10 do livro dos Atos dos Apóstolos. Cornélio é o primeiro europeu convertido em solo asiático. E quando nós chegamos no capítulo 16, nós vamos nos deparar com uma asiática convertida em solo europeu. Interessante essa maneira, esse modo, essa forma de Deus trabalhar. E nós pegamos então esses dois pilares, esses dois elementos, esses dois cristãos novos, Cornélio e a Lídia, um europeu e uma asiática, e nós vamos perceber pela leitura do livro dos Atos que eles formam as margens espirituais nas quais o evangelho vai construir a ponte da graça, na qual vai ser construída a ponte da graça unindo europeus e asiáticos. Eu comecei dizendo nesta aula que Paulo ele vai pregar o evangelho em várias cidades, em várias regiões e, por que não dizer, em vários continentes, ou pelo menos em 2 continentes ele vai chegar, vai levar o evangelho, tá certo? Unindo essas pessoas numa só família, a família da fé, a família do Senhor Jesus. Para que você entenda melhor o contexto no qual eu vou estar laborando neste momento, trabalhando neste momento, é preciso pensar que quando Paulo chega a Filipos, e isso a partir de Atos 13, que ali nós temos a igreja de Antioquia, que é uma base missionária, um centro missionário, um celeiro missionário, dali Paulo é enviado para outras regiões, com outras pessoas, com outros companheiros de jornada. E aí ele chega a Filipos para pregar o evangelho. Chegando a Filipos, ele está anunciando o evangelho, ele faz isto por alguns dias, faz isso por algum tempo. E enquanto ele pregava, Lucas ele registra com detalhes, né, uma situação que ocorreu ali. Havia uma moça que era, na verdade, uma escrava. Ela trabalhava para um grande empreendimento, se é que nós podemos colocar assim, uma grande empresa de adivinhação. E aquela moça, ela era dotada de poderes, que diz a palavra de Deus, e poderes malignos. E esses poderes faziam com que ela adivinhasse, né, prevesse situações, circunstâncias na vida das pessoas. E ela pertencia, como eu disse, a um grupo de pessoas, ou pelo menos a um grande empresário, que explorava, ou que explorava essa sua faculdade, esse seu poder de predizer o futuro, ganhando com isso muito dinheiro, ganhando com isso muito recurso. Essa situação, de acordo com o que nós vemos em Atos capítulo 16, é uma situação que vai perdurar, como eu disse, por algum tempo, né? Alguns dias nós somos informados sobre isso. Só que aquela jovem, aquela moça, então ela acompanhava os apóstolos, o apóstolo Paulo e seus companheiros, dizendo, de uma certa forma, uma grande verdade. Só que o testemunho dela era verdadeiro, mas era indesejável, porque ela não falava da parte de Deus. O caráter e a missão dos apóstolos estava sendo comprometida por conta do que aquela moça dizia. Lembremos-nos de que Lucas nos informa de que ela fazia aquilo, ela adivinhava a partir de um poder maligno, de uma entidade maligna que se apossou dela ou que habitava com aquela jovem naquele contexto. Isso enquanto os apóstolos já estavam ali residindo na cidade de Filipos. Vale lembrar que quando o evangelho chega a Filipos, aqui em Atos 16, antes desse encontro com esta jovem, nós vamos encontrar ou ver a graça de Deus agindo na vida daquela mulher que eu falei, no caso a Lídia, e ela se converte ao Senhor e constrange os apóstolos a permanecerem na sua casa. A jovem, a adivinha, ela faz a sua obra, o seu trabalho, durante algum tempo. E enquanto ela está ali trabalhando, né, ou agindo, o que acontece? Acontece que Paulo e os seus companheiros, a princípio, eles não percebem, ou eles não se dão conta de que aquilo vem do maligno. Até que, finalmente, depois de muito incomodado, Paulo se vira para aquela moça e, em nome de Jesus, com a autoridade do nome do Senhor Jesus, então aquele demônio, aquele espírito mau é expulso
né? E o poder de adivinhação daquela jovem, então, se vai. Com isto, diz o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, que os donos daquela moça, ou aqueles que ganhavam dinheiro com as suas adivinhações, eles então, vendo sucumbir ou perder a sua fonte de lucro, eles resolvem lançar os apóstolos em prisão, arrastando-os violentamente, a fim de que eles fossem julgados. Então, esse é o pano de fundo do que eu quero tratar com você neste momento sobre a questão da redenção. Mantenha a sua Bíblia aberta para você ir acompanhando essa nossa aula, essa nossa exposição e poder compreender melhor o contexto de tudo que vai ser colocado neste momento, tá bom? Com esse pano de fundo, nós vemos que chega aos apóstolos, ou ao apóstolo e seus companheiros, uma primeira dificuldade, né? E isso é interessante a gente perceber, até na história da igreja, na história das missões, no avanço do evangelho, do cristianismo em terras onde ele ainda não havia chegado. Então, a evolução do cristianismo, a chegada do evangelho, quase quando ela começa a transformar vidas, quase sempre ela é confrontada ou ela tem que enfrentar uma ação intensa e desesperada do reino parasita, né, do reino inimigo, no sentido de obstruir ou de impedir o avanço do reino de Deus. Em alguns momentos, com uma oposição bem aberta, em outros momentos, uma oposição velada. E no caso aqui que nós estamos vendo nesta aula, então nós vamos observar que é a tentativa de juntar-se à mensagem verdadeira, com uma segunda intenção de colocar o evangelho no mesmo pé de igualdade das adivinhações que aquela jovem fazia. E o que nós vemos aqui, então? Nós vemos que os apóstolos, eles estão zelosos na pregação do evangelho. Eles são zelosos não só na pregação, mas também na frequência às reuniões de oração. Então, quando nós lemos sobre a conversão da Lídia, que está aí no capítulo 16, a partir do verso 11, nós vemos que ela se converte num lugar de oração para onde os apóstolos vão, o Paulo e os seus companheiros, também orar, e ali Deus graciosamente transforma a vida de Lídia, que não conhecia o evangelho, e agora se torna uma serva do Senhor, uma serva de Cristo. Só que, quando o evangelho vai avançando, nós vemos que Satanás vai agir, e nesse caso aqui, não se opondo, mas tentando apoiar a causa, apoiar a mensagem, já que a jovem dizia, né, na sua adivinhação, que estes homens são servos do Deus Altíssimo. O que ela estava dizendo não era uma mentira, era uma verdade. Só que a fonte ou os objetivos por trás eram totalmente indesejáveis, não iriam contribuir para o progresso do evangelho ali. E o que acontece aqui? Nós vamos observar que o apóstolo Paulo e os seus companheiros, eles, a princípio, não compreendem, é como se eles entendessem aquilo, ouvissem aquilo como sendo algo bom. De repente, alguém que está somando com eles, que está levando até as pessoas a mensagem verdadeira, a mensagem autêntica. Só que depois de algum tempo, eles começam a ficar incomodados. Eles percebem que tem algo de errado com aquela mensagem, com o que aquela moça está dizendo. Né? E aí, então, é onde vem o discernimento. Sempre que nós nos envolvemos com a causa de Deus, com a pregação do Evangelho, nós não podemos, de modo algum, abrir mão da orientação do Espírito Santo de Deus. Lembremos-nos de que é Ele quem nos capacita a ministrar a palavra do Senhor. É o Espírito Santo quem nos capacita a pregar com poder, com autoridade, a discernir os Espíritos, a discernir o conteúdo da mensagem, discernir a origem da mensagem. E aí, então, nós aprendemos pelo texto de Atos que depois de algum tempo, orientado pelo Espírito Santo, Paulo reconhece o dedo oculto do inimigo naquela mensagem. E agora, o que fazer numa situação como essa?
ele, como um homem cheio do Espírito Santo, dependente do Espírito Santo, obediente a Deus, poderoso em obras, não poderia fazer outra coisa que não a que ele fez, que foi usar da autoridade espiritual do nome do Senhor Jesus e da dependência do Espírito Santo para expulsar aquele espírito maligno. E esse texto, pessoal, ele é interessante porque nos coloca frente a frente, cara a cara, com dois reinos opositores. Ele nos coloca frente a frente com uma situação que às vezes chega até nós nos nossos dias, de, por exemplo, pensar que todas as crenças são boas, que todas as religiões são boas, de que se fala em nome de Deus, então é bom, nós podemos aceitar e crer como verdadeiro, então é alguém que veio para somar com a gente. Só que nesse caso específico e em muitos outros, o Espírito Santo de Deus vai nos mostrar que nem tudo que usa o nome de Deus vem de Deus. Nem por se falar de Deus é de Deus. Este é um caso específico. A mensagem daquela jovem, possessa por um espírito maligno, conforme registrado no livro dos Atos, capítulo 16, ela dizia que estes homens pregam a mensagem de Deus. Estes homens falam de Deus. Só que Paulo vai discernir que aquilo, na verdade, vinha do maligno, e daqui a pouquinho eu vou dizer a você, vou mostrar para você por quê. Aliás, é agora, nesse momento. A razão e a importância do discernimento é para a gente entender que a causa de Jesus não tem nada a ver com as trevas, ou nada tem com as trevas. Caso Paulo recebesse aquele testemunho mediúnico, né, como sendo verdadeiro, se ele aquietasse, aquecesse aquela mensagem, e ele então permitisse até que aquela jovem, de repente, usasse a sua plataforma, o seu púlpito, o seu público, para continuar dizendo ou anunciando o que ela vinha anunciando, ficaria então o Evangelho e Paulo identificados com aqueles que exploravam a superstição das massas. Ou seja, o Evangelho se igualaria às adivinhações daquela moça. Daí a importância dele ter reconhecido que aquilo não vinha de Deus e ter, então, com a autoridade do nome de Jesus, expulsado aquele espírito mau que agia naquela mulher. Tivesse ele aceitado ou recebido aquele apoio, aquela ajuda de bom grado, seria apenas ele mais um sócio dos ilusionistas que estavam ali em Filipos, enganando as pessoas, ganhando dinheiro das pessoas, né, de uma forma assim tão fácil. Só que o evangelho, nesse caso, seria equiparado à crença pagã, e assim ele perderia o seu valor, perderia a sua nobreza, perderia, por assim dizer, o seu poder. Então perceba a importância de Paulo ter identificado aqui aquela fala da jovem como não vindo de Deus. E isso nós também podemos fazer, porque nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós precisamos aprender, conforme diz o apóstolo João na sua primeira carta, aprender a discernir os espíritos, saber se algo vem ou não de Deus. Então, esta foi uma primeira dificuldade, ou seja, um confronto com o maligno, que a princípio tenta apoiar a causa, depois resolve lançá-los da prisão. E agora vem então a segunda dificuldade que nós vamos perceber aqui, ou seja, uma nova investida. Já que eu não posso me juntar a eles, talvez esse tenha sido o pensamento do maligno naquele contexto, agora eu vou me opor a ele. Então, barrado o inimigo na sua primeira investida contra o reino de Deus, que estava em marcha e em franca expansão na cidade de Filipos, naquela grande cidade, né, uma miniatura da capital romana, ele agora então empreende novas forças, ele entra com novas táticas, com novas ações. E qual é essa primeira ação que ele coloca em prática? É perseguir. Já que não aceitaram o meu apoio, agora eu vou perseguir. De que forma? De que maneira? Nós vamos aprender pelo texto que os donos daquele negócio, e eu vou chamar aqui de negócio, conforme nós vemos aqui em Atos 16, verso 19, diz que vendo os seus senhores, então veja que não era uma pessoa só,
eram sócios, haviam várias pessoas que lucravam com aquela jovem. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança de lucro, agarrando Paulo e Silas, os arrastaram à praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. E ele diz que se levantou a multidão unida contra eles, os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Então veja que agora eles passam a sofrer na própria pele, no próprio corpo, as consequências de serem seguidores do Senhor Jesus. Só que no caso de Paulo, isso já estava previsto. Quando nós estudamos na aula anterior sobre a visão celestial, quando o Senhor manda que Ananias vá à casa de Judas orar por Paulo, ele diz assim: importa que ele saiba que ele vai sofrer por causa do meu nome e vai comparecer perante reis e autoridades. Então, aqui está se cumprindo, mais uma vez, o que Deus havia predito acerca de Paulo. Então, veja aqui, os donos daquele negócio, vendo que perderam a sua fonte de lucro, né, a sua renda, então eles reúnem-se e com mentiras e calúnias prendem Paulo e Silas e os levam à justiça romana, com apoio da multidão ali exaltada, daqueles que agora incitados vão achar que a mensagem de Paulo é algo ruim para a cidade, que vão perder a oportunidade de ter a jovem adivinhando os pensamentos, as coisas futuras da vida de muitas daquelas pessoas, que aliás é uma paixão do inclusive nos nossos dias, né? De repente chega alguém com um determinado poder ou capacidade, dizendo que vai prever o futuro, seja através de leitura da palma da mão, ou escrevendo algo, ou, enfim, adivinhar o seu futuro. Muita gente vai fazer de pessoas querendo saber como vai ser o dia de amanhã. A gente vê isso, por exemplo, na televisão, você vê no rádio, inclusive diariamente as pessoas acompanham, né, coisas como o horóscopo, os signos, que são tentativas de prever o futuro, de adivinhar o futuro, dizer o que vai acontecer, que roupa usar, que sapato usar, por onde transitar, enfim, são coisas que atraem as pessoas e hoje, mas lá atrás também acontecia isso. E as pessoas de Filipos lá estavam, agora insufladas pelas autoridades e pelos negociantes, ali prendendo o Paulo e Silas por causa do que eles fizeram. Interessante perceber aqui que a perseguição ela chega de várias formas, né? E nesse caso aqui específico, nós temos algumas colocações que eu acho que são importantes. Uma delas é a questão da xenofobia, né? Que é quando a gente começa a odiar alguém ou a dizer coisas sobre alguém por causa da sua raça, por causa da sua ascendência, da sua origem. Por exemplo, sulistas contra os nordestinos. Vamos pensar aqui, antes da pandemia, estavam em voga grandes guerras, né? A questão dos grandes movimentos migratórios, as pessoas fugindo dos seus países e emigrando para outros países. Então, você vê países fechando as fronteiras, porque as pessoas vinham de uma determinada localidade, uma determinada religião ou região. Então, a questão da xenofobia tem a ver aqui com a raça, com a origem, mas ela pode ter a ver também com a religião da pessoa, enfim. Né? Mas no caso aqui específico, a acusação no verso 20 estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Eu vejo que a acusação aqui é de romanos para com os judeus. Uma outra perspectiva que a gente percebe aqui nessa perseguição é a mentira que eles colocam. Não? Diz que eles arguíram que eram perturbadores da ordem. Veja aqui no verso de número
20, é a questão da xenofobia. Agora, no verso 21 em diante, diz assim: eles aqui estão propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Ou seja, a ideia aqui é de que eles estão perturbando a ordem. Naquele contexto ali, um dos grandes crimes contra o regime vigente daquela nação. Né? De repente, se as autoridades chegassem ali e encontrassem as pessoas aglomeradas, sem um motivo aparente, a cidade inteira sofreria as consequências daquela reunião, daquele ajuntamento, sem um motivo aparente. Depois, vem a acusação da questão de costumes, né? Acusaram-nos de serem pregadores de costumes proibidos. Isto é, ritos e crenças que as leis romanas tinham como ilícitas. E aqui, pessoal, é interessante perceber que nós estamos diante de uma realidade que não é lá de trás. Ela acompanha o homem desde que o homem existe. Tem uma coisa que eu queria colocar para você, dentro crendo na criação, crendo na Bíblia como palavra de Deus. Então, nós cremos que o homem veio de Deus, nós cremos que a religião verdadeira é aquilo que a Bíblia coloca. Então, essa é uma crença nossa, é um direito nosso de crer desta maneira. No Brasil, por exemplo, nós temos várias crenças, né? Você tem aí cristianismo, hinduísmo, budismo, espiritismo, ateísmo. E a nossa nação, ela é uma nação laica, né? Isso significa dizer que a nossa nação não é irreligiosa ou contra a religião. Significa dizer que o Estado não pode miscuir-se em questões religiosas, né? Ou impor esta ou aquela religião para as pessoas, como acontecia no passado, né? Como aconteceu no passado. Então, nós convivemos com várias religiões no nosso Brasil. E nós temos, pela nossa Constituição, ainda temos, né? Espero que continuemos a ter, a questão de a liberdade do proselitismo. O que é isso? É de anunciar a outras pessoas, de pregar a outras pessoas a minha crença e fazer isso com liberdade. E as pessoas certamente vão ter aí a sua liberdade de querer ou não seguir a minha religião, tornar-se ou não um religioso como eu, ou seguir uma outra religião, né? Então, nós fazemos isso, mas nós não temos aqui a proibição de pregar o cristianismo, como acontece em outras nações, certo? O que nós não podemos, pela nossa Constituição, pelas nossas leis, é, por exemplo, obrigar alguém a tornar-se como nós, né? Agora, ninguém é obrigado também a aceitar a minha crença, nem eu a de outrem, mas pregar, nós podemos fazer isso com toda a liberdade, né? Você pode pegar aí um católico pregando a um protestante pregando a um espírita pregando a um budista, e assim por diante. Louvado seja Deus por isso. Acho algo bom para a gente, né, do ponto de vista de termos essa liberdade. Só que no caso aqui, desta passagem que nós estamos considerando, havia uma acusação, dizendo: olha, nós somos romanos e esses homens estão pregando ou trazendo costumes que nós não podemos aceitar ou acatar. Né? Então, é a religião menor querendo se sobrepor à maior, só que com acusação, né? E pior que isso, levando pessoas à prisão. E isso é importante frisar, porque o cristianismo, a fé cristã, ela é uma fé que é pregada a outras pessoas. Nós fazemos isso como obediência ou em obediência ao Senhor Jesus, que Ele manda que nós, Ele determina que a igreja vá por todas as partes do mundo, pregando o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação do pecado, das garras do maligno, da vida eterna. Né? Nós cremos em alguns pilares como cristãos. Um primeiro pilar do cristianismo é a criação. Nós cremos na criação, viemos de Deus. Um segundo pilar, né, da doutrina reformada é a queda, ou seja, o homem criado santo, puro, à imagem de Deus, ele pecou, ele transgrediu a lei de Deus, a questão da queda.
O terceiro pilar da fé cristã, na teologia reformada, chama-se redenção, ou seja, é a mensagem do Evangelho, é Jesus Cristo resgatando o homem pela pregação do Evangelho. Então nós temos criação, queda, redenção, e o quarto pilar é a consumação. Ou seja, quando o Evangelho for pregado a todo mundo, e Deus então virá para pôr um fim, dar um fim a esta presente era, a humanidade. Então nós cremos essas coisas. Nós cremos que fomos criados por Deus, que caímos, transgredimos a lei de Deus, e a partir daí então surgem todo tipo de religião, todo tipo de crença, vem aqui da queda. Agora, a mensagem do Evangelho visa então trazer o homem, atrair esse homem de volta para Deus, então redenção, pregação do Evangelho a toda criatura, e por fim virá então a consumação. Mas deixando de lado esse adendo, né, que é assunto para uma outra aula, eu volto aqui agora para mostrar que na obra missionária ou de pregação do Evangelho é velho esse processo do maligno, ou seja, a violência, e aí ele vai usar de artifícios como a perseguição pela calúnia, a perseguição pela mentira, a perseguição pelo ódio, né, e várias outras formas que ela vai assumir ao longo do tempo. E assim ele tenta destruir o trabalho da igreja na terra, perseguindo os cristãos, perseguindo a igreja. Né? Lembremos-nos de como era o apóstolo Paulo. Ele tinha a convicção de que o judaísmo era o correto. E por causa disso, ele, em nome das autoridades e como autoridade que tinha, ele saía fechando igrejas, aliás, não só fechando igrejas, mas prendendo cristãos, levando-os à prisão, humilhando-os, obrigando-os a negar a fé no Senhor Jesus Cristo. E, pior ainda, matando alguns. Então, assim age o maligno. E aí Paulo vai entender depois que aquilo ele o fez na ignorância. E em alguns casos nós podemos pensar que por trás daquela ação estava o poder do maligno, o grande inimigo de Deus, o arqui-inimigo da igreja. Mas o que eles fazem? Paulo e Silas, que estão pregando o evangelho ali em Filipos, eles agora se entregam às mãos do Senhor, a quem serviam. Lembre-se que eles agora estão na prisão. E ali o que eles fazem? Eles oram e eles cantam. E ao fazer isso, eles estão pregando às pessoas que estão ali na prisão. E aí Deus é fantástico, porque muitas vezes Deus vai usar situações adversas para levar a mensagem do evangelho a pessoas que de outra forma não ouviriam o evangelho. Naquela prisão, certamente estavam vários outros presos que, onde estavam, não poderiam ouvir o evangelho. Então, Deus permite que os seus servos sejam levados para a prisão e, ao chegar ali, naquela prisão, eles então vão poder pregar o evangelho àquelas pessoas. Então, eles se entregam ao Senhor, a quem serviam, orando e cantando, e pelo exemplo, eles pregam a doutrina da fé consoladora, pregam o evangelho da graça. E aqui nesse contexto, o que nós vemos é que a ética do cristianismo, ela vai sobrepujar as maquinações malignas. No contexto pagão, nós ouvimos muito a frase que amor com amor se paga. Só que o princípio do cristianismo é o mal com amor se paga. E nós vamos ver isso aqui nesta passagem de Paulo por Filipos, juntamente com Lucas, através das bênçãos que eles vão agora alcançar através desse episódio, né? Isso porque o evangelho, ele não é somente o poder de Deus para a salvação, mas ele é também fonte de poder, de bênçãos e de graças que os fiéis alcançam no dia a dia com o Senhor, servindo a sua causa e ao seu reino santo. Então, antes de tudo, qual é a primeira bênção que eles têm? Qual é o primeiro privilégio que eles alcançam ali naquela prisão? Eles recebem grandes bênçãos, dentre elas, o dom de esperar no seu Salvador e confiar nas suas promessas de não abandonar nunca, jamais os seus. Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, ele vai dizer que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus nunca prometeu que nós não sofreríamos. Jesus nunca prometeu que um servo seu não iria à prisão.
Jesus nunca prometeu que um servo seu não seria morto. O que ele prometeu foi: estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Nunca, jamais te deixarei. Nós temos essas promessas na palavra de Deus. Então, ele não nos abandona na noite escura, passa a noite conosco. Não nos abandona na dificuldade, atravessa a dificuldade conosco. Então, ali, Paulo e Silas, eles aprenderam a cantar e a orar onde o mundo chorava e se desesperava. Impressionante isso. Havia ali canto, havia alegria, havia regozijo, enquanto outros choravam, enquanto outros agonizavam. A segunda bênção que nós observamos aqui foi a esplêndida oportunidade de proclamar as verdades redentoras, como eu disse, a quem talvez, em outras circunstâncias, não as ouvisse. Os presos escutavam, diz aqui o verso 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Gente, isso aqui é algo assim fantástico, né? Presos escutando os louvores. Que música será que Paulo cantava com Silas? Qual seria o louvor? Eu quero pensar num canto lindo de adoração, de exaltação ao Senhor. Aquelas orações, talvez não eram orações de alguém se lamuriando, mas certamente orações de pessoas agradecendo a Deus, louvando a Deus pelo privilégio de sofrer por causa do Evangelho. Então, aqueles hinos transmitiam nas suas palavras uma verdadeira pregação do Santo Evangelho. E esta pregação estava alcançando o coração de outras pessoas. O Evangelho estava alcançando, transformando vidas, através dos servos de Deus que estavam ali na prisão, sofrendo porque eles foram surrados, foram maltratados, talvez estavam feridos, pés e mãos atadas a troncos, na masmorra fria, úmida da cidade de Filipos, lá no fundo do poço, mas ali eles estavam glorificando ao Senhor, exaltando ao Senhor. Uma terceira bênção, uma nova bênção, se nós podemos assim colocar, aqui nesse contexto, foi que Deus resolveu se manifestar ali de um modo extraordinário. Frequentemente eu e você ouvimos falar sobre terremotos, né? E uma das coisas que nós aprendemos sobre terremotos é que raramente ele acontece numa casa. Se acontecer um terremoto aqui na nossa cidade, provavelmente a cidade inteira vai sentir, vai perceber, né? A cidade vai tremer. E certamente, a depender da magnitude, não só a cidade, mas a região, talvez o estado, hoje, com os modernos equipamentos, os sismógrafos, vai ser esse abalo sísmico nesse terremoto vai ser percebido a quilômetros de distância daqui da gente. Depois vai ser identificado ali em Brasília ou lá no Rio Grande do Norte, onde nós temos centrais que medem isso, talvez até em outros países. Mas esse caso específico aqui, o que nós temos é um terremoto localizado. Deus vai agir naquela prisão, naquela cadeia, naquela hora e com um propósito específico. Deus vai abrir as portas do cárcere e vai soltar as cadeias de todos, e aí o carcereiro vai ser, então, despertado. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma ação da mão divina que vinha dar aos seus servos em aflição as credenciais da sua autoridade e dispor tudo a favor deles, como se vê no final desta história. Então, Deus não abandonou os seus servos, não era a hora ainda deles morrerem, não era a hora ainda deles terem a vida ceifadas. E assim, gente, acontece também nos nossos dias. Nós estamos vivendo dias terríveis, dias de medo, de pavor por causa da pandemia. Certamente todos nós vamos em algum momento ter contato com essa pandemia, ou com pessoas que vão ter a enfermidade, ou que tiveram a enfermidade. Alguns morreram, outros ainda vão morrer. Mas nós precisamos ter uma certeza de que não morreremos se não for ainda o nosso momento. Você crente, você servo do Senhor, saiba que enquanto Deus tiver um propósito para você, você não vai morrer. Não, de repente você vai cumprir o seu propósito e vai morrer de outra forma, de outra maneira. Mas Deus vai cumprir o seu propósito na sua vida. E por último, eu queria lembrar a você o que aconteceu ali. Ou seja, Deus, naquela prisão, deu-se a conversão do carcereiro, que nós não sabemos o seu nome, conhecemos como o carcereiro de Filipos.
Não somente ele, mas toda a sua casa, de uma maneira impressionante. Quando os presos são libertos, quando ele percebe que as cadeias, as grades estão abertas, que os presos não estão mais acorrentados ali naquela penitenciária, ele resolve dar fim à própria vida, resolve se matar. Porque ele era responsável por aqueles presos. Se um só fugisse, ele pagaria com a própria vida. E agora então ele saca da sua espada, e quando ele vai cometer o suicídio, vai matar-se, Paulo brada de lá dizendo, não faça isso, estamos todos aqui. E ali é uma oportunidade, é um testemunho fantástico da parte de Paulo com relação a Deus, porque aquele homem vai ficar tão boquiaberto, tão abismado com aquela situação, eles não fugiram, eles estão aqui. E ele vai fazer uma grande pergunta, né, como pagão que era, como ignorante do evangelho que era. Veja que Paulo está na prisão por pregar o evangelho, falar da salvação em Cristo. E agora aquele homem que sabe por que eles estão ali, vai fazer uma pergunta, né? Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Ou o que é necessário fazer para eu me salvar? E ele, então, naquele contexto, vai tirá-los da prisão, vai levá-los para um lugar mais confortável, vai tratá-los respeitosamente, vai ouvir aquele verso que eu disse no início, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ou seja, o carcereiro, aquele homem, ele considerou os apóstolos, Paulo e Silas, os pregadores, dignos ou capazes de ajudá-lo a resolver o maior problema da sua vida, que talvez seja o seu também, assim como um dia foi o meu, que me é necessário. Não sei como é que você está vivendo, o que aflige a sua alma, o que faz gemer o seu coração, o que te tira o sono de noite, o que te deixa inquieto, o que faz o teu coração tremer. No caso desse carcereiro aqui, é que ele não estava salvo. Ele não conhecia ainda o Senhor Jesus. Então ele faz uma pergunta importante: que me é necessário? E assim ele reconhece a autoridade ou a competência de Paulo e Silas em assuntos religiosos. Ele era um perito em abrir e fechar grades, cadeias. Talvez conhecesse bem a legislação romana. Assim como talvez você que nos acompanha, você seja perito em outra área, de repente você é um bom médico, você é um bom cientista, você é um excelente empresário, você é um bom político, você é um bom administrador, você é bom na sua área, um bom professor, um bom motorista. Mas e em questões espirituais? Como está a sua vida com Deus? Se você morrer hoje, para onde você vai? Qual o destino da sua alma? E aí, eu lembro-me agora de um hino cristão que diz assim: meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? E o carcereiro de Filipos, talvez pensando um pouco nesse hino, ele pergunta: o que eu devo fazer? O que me é necessário para ser salvo? E aquele clamor sincero, mas angustioso, né, daquele pobre coração, vai levar os evangelistas a dar a resposta que aquele homem precisava ouvir e que talvez seja a que você também precisa ouvir. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus. Então, esta é a lição que a gente traz aqui de Filipos, onde o evangelho chega poderosamente transformando a vida de Lídia, uma europeia que está ali ouvindo aquela mensagem, ela é melhor dizendo, uma asiática que está na Europa, né? Ouvindo a mensagem. Aquela jovem que vai ser liberta, dezenas de pessoas que vão ouvir o evangelho e agora o carcereiro. E para terminar, o que a gente aprende sobre isso? Ou com esta passagem bíblica? Deixe-me colocar aqui algumas colocações ou algumas aplicações práticas para nós. Primeiro é que as dificuldades que porventura surjam nos campos da evangelização não devem nem podem trazer desânimo aos pregadores da verdade. Ao contrário, devem incentivá-los a prosseguir na obra com fé e com ardor. Isso é uma palavra para quem prega, para quem já é crente, para quem já conhece o Senhor Jesus. Não desanime, porque Deus diz: eu sou contigo, não te deixarei, não te abandonarei, cuido de ti, eu te amparo, eu te sustento com a minha destra fiel. O Senhor cuida de quem prega o evangelho, embora às vezes permita que passemos por dificuldades, por provações. A segunda aplicação que eu trago
é que os preconceitos e todas as formas e cores são sempre inimigas do Evangelho. Então nós não devemos temer esses inimigos, porque maior é Deus, maior é aquele que nos chamou, maior é aquele que nos salvou, maior é aquele que nos envia. Então vamos levantar opositores. Sempre foi assim. O cristianismo sempre foi uma religião odiada. Sempre que odiada estava, ela crescia. No momento em que ela passou a ser amada, querida, benquista, ela decresceu. Ela perdeu o poder, ela perdeu a autoridade, ela perdeu a sua razão de ser. Então não se assuste quando os inimigos do evangelho se levantarem contra o evangelho. Deus trabalhando. O Senhor Jesus disse que isso aconteceria. Terceiro, tem um lugar proeminente na vida piedosa dos crentes e na sementeira da palavra, a oração e os hinos sacros. Nas horas de lutas, nas horas de provas, glorifique ao Senhor. Um cantor cristão, recentemente falecido, ele tinha uma música que dizia o seguinte: eu vou passando pela prova dando glória a Deus. A gente sabe que isso não é fácil. Às vezes, na boca de muitos de nós, isso é da boca para fora. Mas essa é uma realidade. Perceba que Paulo e Silas, eles estão presos depois de terem apanhado, terem sido humilhados. Mas o que eles estão fazendo? Eles estão cantando a louvores a Deus, estão orando ao Senhor. Então, existe esse lugar na vida do piedoso. Né? Lugar para ler a palavra, para orar, para cantar hinos sacros. Não está difícil a situação? Cante um louvor a Deus. Está difícil? Busca a ajuda de um irmão. O Senhor Jesus, através dos seus servos, especialmente Tiago, diz o seguinte: está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Está alguém triste? Faça oração. E diz que Deus vai ouvir essa nossa oração. O momento está difícil? Perdoe alguém. Jesus Cristo fez isso com os seus algozes. Por fim, eu quero dizer que só o cristianismo tem à mão a resposta própria ou acertada à pergunta angustiosa dos que desejam salvar-se. De repente você está buscando salvação em tudo e em todos os lugares possíveis e imagináveis. E quanto mais você busca, mais você afunda. Como se estivesse numa areia movediça, num pântano movediço. Quanto mais você se mexe, mais você afunda. Sabe por quê? Porque você ainda não buscou a resposta no lugar certo, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Porque você ainda não colocou a sua vida aos pés do Redentor, diante do Senhor Jesus. Ele é o teu Salvador. Ele é o Salvador do mundo. Dentro em breve nós vamos comemorar a Páscoa. E mesmo quem não é cristão vai comemorar a Páscoa. Só que nós vamos comemorar a Páscoa talvez comprando chocolate em forma de ovo para comer, para saborear. Mas lembre-se que a Páscoa nos remete à morte de Jesus, nos remete à redenção, ao propósito salvador de Deus. Então o cristianismo tem à mão a resposta que você precisa. Ele que pode sarar ou curar o seu coração, a ferida da sua alma, a inquietude do seu interior. Está na pessoa de Jesus. E o carcereiro então fez a pergunta a Paulo e Silas: que devo fazer para ser salvo? E a resposta foi: creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Essa palavra de Paulo, que vem na parte do Espírito Santo, permanece válida ainda hoje. Então não se esqueça de que crer em Jesus é aquilo que você precisa. Só que crer em Jesus e ser salvo tu e a tua casa não significa apenas uma profissão teórica de fé, palavras da boca para fora. Pelo contrário, é a fé que age por amor para a santificação. E eu termino essa nossa palavra, esse nosso estudo, dizendo para você que nos acompanha que Cristo salva o indivíduo e os indivíduos. Ou seja, e o lar cristão é o elemento capaz de salvar os que o compõem, desde que cada um creia pessoalmente. O que eu quero dizer com isso é que a salvação é pessoal. O evangelho é pregado a todos, mas a salvação é pessoal. Começa com você e alcança sua esposa, ou com você e a esposa e alcança seu esposo, com você pai e alcança seu filho, ou com você filho e vai alcançar os seus pais.
O Evangelho tem o poder de transformar famílias inteiras. Então eu queria desafiar você a pensar como esse carcereiro. Ele, antes de professar a sua fé, ele foi instruído nas doutrinas cristãs. De uma forma rápida, talvez um dos discipulados mais rápidos que nós temos conhecimento na história, né? Homens presos, aprisionados, acorrentados, discipulando, aquele homem ouvindo a pregação do Evangelho, ouvindo os cânticos, e tudo aquilo, quando Deus abre as portas da prisão, o coração daquele homem estava impactado, transformado. Mas ele não sabia ainda o que fazer, por onde ir, que caminho seguir. E então ele recebe a instrução, a orientação, e então recebe a salvação. Porque, perdão, a salvação ou a fé, ela não se transfere a ninguém. Pode-se, pela graça de Deus, ser instrumento capaz para induzir alguém à fé. Mas a crença, ela é individual. Ela começa com o indivíduo, começa com você e pode alcançar a sua família. Ou seja, você precisa crer por si mesmo para a sua salvação pessoal. E não sei qual é a sua situação. Se você está em busca, se você já conhece um pouco, como era o caso de Lídia, se você está, quem sabe, opresso por alguma outra forma de crença, uma religiosidade que não está te levando a lugar algum, como acontecia com aquela jovem que foi liberta pelo poder de Deus. Se você não crê como acontecia com o carcereiro, mas o fato é que agora você ouviu sobre o Evangelho. Você sabe que foi criado por Deus, você sabe que caiu, pecou, você é pecador, mas Deus se agraciou de você e traz a redenção em Jesus para que na consumação, que é o quarto pilar da fé reformada, você possa usufruir, né, da grande bênção, a grande dádiva de estar com Deus em Cristo Jesus. E eu oro para que Ele te abençoe de uma forma grandiosa, de uma forma poderosa. Quer conhecer mais sobre essa fé, quer conhecer mais sobre o Evangelho, sobre esse Cristo de que nós falamos, entre em contato conosco. Deixa aí no chat a sua mensagem, ou procura-nos nas redes sociais e manda aí a sua mensagem, procura um membro da igreja presbiteriana aqui em Brumado, ou a igreja presbiteriana onde você está acompanhando essa reflexão. Busca orientação. Eu quero conhecer mais sobre esse Evangelho. Eu ouvi sobre o Evangelho, mas ficou ainda algumas dúvidas. Eu quero conhecer esse Evangelho. E eu quero dizer para você que nós estamos à disposição para te ajudar, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós vamos, nesse momento, estar orando, estar buscando a face do Senhor, colocando a sua vida diante de Deus nesse momento. Oremos. Amado Deus e soberano Pai, aqui estamos, ó Deus, gratos pelo privilégio de estudar a palavra do Senhor, o Santo Evangelho, de poder ministrá-lo às pessoas que nos acompanhou nesse instante. E se tu mesmo diz, ó Deus, que o Evangelho é o teu poder para a salvação, e nós vimos nesse estudo que de fato o Evangelho salva pessoas, eu peço ao Senhor que amorosa e graciosamente aplique essas verdades ao coração de cada uma das pessoas que nos acompanha nesse momento, que nos acompanhou ou que vai ver esta live posteriormente. E que o Evangelho os alcance com poder e graça. Que o Evangelho penetre no mais profundo do ser dessa pessoa, talvez angustiada, talvez sofrendo, talvez chorando, se lamentando, sem saber a direção certa. E a direção é o Evangelho, é o Senhor Jesus. Então, Deus, em Cristo Jesus, o nosso Salvador, alcança essa vida e transforma para a glória do teu nome, transforma para o bem dessa pessoa, para que ela saiba, ó Deus, qual é o seu destino. E o seu destino é os céus e não o inferno. É a salvação e não a perdição. É a alegria e não a tristeza. É a bonança, é a bênção e não a escassez. No nome de Cristo, eu oro e coloco esta vida ou estas vidas diante do Senhor em oração, crendo que o Senhor é Deus poderoso para transformá-los e abençoá-los, fazendo desta pessoa uma nova criatura, um novo ser, para a honra e glória do teu nome. Em Cristo Jesus, a nossa oração. Amém. Ok, gente, que Deus abençoe. Muito obrigado a todos por terem acompanhado essa nossa live da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu estou em Brumado, mas nós temos igrejas presbiterianas espalhadas por várias outras cidades do Brasil e do mundo. Procure nos conhecer. Temos aí as nossas redes sociais, WhatsApp, nosso WhatsApp está à disposição.
Tem aí o Instagram, Facebook, a página da internet. Conheça o Evangelho. E se estiver aqui em Brumado e quiser conhecer um pouco mais sobre essa mensagem, entre em contato conosco. Que Deus em Cristo, então, muito te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Grande abraço a todos.